para começar, durante a sua live nesta segunda-feira, Lula criticou os defensores do porte e posse de armas de fogo. Ao falar sobre o aumento das brigas por divergência política, o petista afirmou que quem é do bem não precisa de arma para se defender. A gente separou esse trecho. Acompanhe. Eu não quero ter arma dedicada para fazer bem. Se eu tiver arma em casa, é para me livrar de alguém. Tem gente que gosta de sair armado, mostrando que é poderoso. Não é verdade. Você é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Se você não tiver medo e você for do bem, você não tem que andar armado. Segundo o presidente, o seu posicionamento é uma forma de evitar que o núcleo familiar vire um espaço de guerra. Por fim, Lula tentou justificar o seu posicionamento dizendo que um cachorro na rua late para a gente não late de volta para o cachorro. Enfim, vamos começar o nosso giro de análises. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você, excelente semana. Como classificar essas falas e declarações do presidente da República em sua live, que aconteceu inclusive no dia de hoje? Para o presidente da República, quem anda armado é covarde e não quer fazer o bem, Mota. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Seja bem-vindo, Tomé. E boa noite à nossa querida audiência. Pois é, durante muito tempo predominou no Brasil essa ideia de que desarmar as pessoas, desarmar o cidadão de bem, ajudaria a reduzir o crime. Mas essa ideia é um equívoco. No Brasil aconteceu justamente o contrário. Ao mesmo tempo em que se desarmava a população civil, o crime quebrava todos os recordes. Não é difícil entender por quê. O criminoso, ele é movido por incentivos. Se o criminoso sabe que não há nenhuma possibilidade da sua vítima estar armada e reagir, ele ganha um incentivo extra. Os números comprovam isso. Só para dar um exemplo aqui, vamos comparar o Brasil com outro país que tem uma cultura muito similar. Portugal. O ano é 2017. Naquele ano, o Brasil tinha 8 armas para cada 100 habitantes. Portugal tinha quase o triplo, 21 armas por 100 habitantes. Naquele ano, em 2017, a taxa de homicídios do Brasil foi de 31 homicídios para cada 100 mil habitantes, uma das maiores do mundo. Naquele ano, a taxa de homicídios de Portugal foi 0,7. Deixa eu repetir. Portugal tinha quase 3 vezes mais armas por habitante do que o Brasil. E a taxa de homicídios de Portugal foi 42 vezes menor do que a do Brasil. Em 2017, nesse ano, o Brasil teve 65 mil homicídios. Vocês sabem quantos homicídios teve neste mesmo ano Portugal, um país que tinha quase 3 vezes mais armas por habitante do que o Brasil? No ano em que o Brasil teve 65 mil homicídios, Portugal teve 76 homicídios. Zé, seguimos no nosso giro de análises, o tema de abertura do programa. Vamos a Brasília? José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Muitas generalizações do presidente da República quando ele se refere às pessoas que andam armadas, que têm porte ou posse de armas. Quem anda armado é um covarde, Zé? Não, Lula anda armado, por exemplo, viu? Muito boa noite, Daniel, seja bem-vindo, Abduch, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, e uma boa noite especial a você que sempre está aqui acompanhando os pingos nos is. Olha, esse é um assunto polêmico, sempre debatido aqui no Congresso Nacional, entre deputados e senadores, e as votações não acontecem porque o Congresso prefere deixar do jeito que está. E esta é uma decisão. O Congresso tem o direito de não decidir, ou seja, de deixar como está. Já houve lá atrás a votação do Estatuto do Desarmamento e o povo disse não ao artigo mais radical do Estatuto, que era a proibição de venda de armas aqui no Brasil. E a possibilidade de porte ficou presa na Polícia Federal diante das exigências e das negativas, ou até falta de resposta da Polícia Federal.
No caso do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a coisa andou porque o Exército foi muito mais ágil na análise dos processos, não é nem distribuição de porte, mas na análise foi muito mais ágil, e também sobre o discurso. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito discutindo isso. Tentaram usar contra ele essa defesa, né? E até ajudou, porque o brasileiro quer se defender e a Constituição brasileira garante o direito de defesa. Quando a Constituição garante o direito de defesa, não diz que tem que ser com as unhas, como se fosse gato, ou com os dentes, como se fosse cachorro. Se defende com armas, porque os bandidos vêm na sua casa com armas. Tá certo. Houve um certo exagero ali na criação dos CACs, né, que são os clubes de tiro, de pessoas que fazem coleção, enfim, a gente vê que não são caçadores, nem colecionadores e nem atiradores, mas quer se defender, entra num clube desse. Mas lá já existe o treinamento, o que é muito importante. Essa fala do presidente Lula, ela mostra primeiro um certo preconceito, né? Preconceito de pessoas que têm uma ideia de cumprir a Constituição e usar o seu direito de se defender, né? Não existe o bandido legalizado. Ainda no Brasil, não inventaram isso. O bandido, o assassino, o ladrão que anda armado, ele é ilegal. Ele não tem porte de armas. Ele não tem arma com inscrição. Essa é a realidade. E é isso que o Mota falou. Quando se sabe que uma casa está desguarnecida, fica muito mais fácil e é, sim, um incentivo ao crime. Eu não gosto nem de entrar nessa área ideológica, porque aqui o debate é muito forte, de que uma ditadura se instala e o primeiro passo é desarmar a população. Eu até admito essa história aí de um discurso romântico. Olha, a arma não serve para nada, a não sei matar. A arma não descasca batata, não corta cana, não faz nada. A arma mata. É uma realidade. Se tivéssemos uma possibilidade de acabar com as armas de um país ou do mundo, a Inglaterra é próximo disso. Seria muito bom. Mas o que não dá. A realidade nos impõe o direito de defesa, sim. E não é bandido, são pessoas de bem que vão lá e registram as armas. Quem não registra, o bandido não faz o registro de armas e esse sim anda por aí. Tá certo, a gente continua o nosso giro de análises, chamando aqui o nosso comentarista convidado, Tomé Abduch, a quem agradecemos demais pela participação, voltando ao programa Os Pingos nos Is, deputado estadual por São Paulo. Tomé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Vários temas para a gente analisar, mas para abrir a sua participação, queria pedir naturalmente a sua avaliação em relação a essas falas do presidente da República em sua live no dia de hoje, dizendo que quem anda armado é covarde e não quer fazer o bem. Queremos ouvi-lo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Olha, eu recebi essa frase de uma maneira muito dura, sabe? Eu fico pensando, como ele falou de maneira genérica, então eu também vou dar uma resposta de maneira genérica. Será que os nossos policiais militares, nossa Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Civil, são todos covardes? Esses homens que dedicam as suas vidas para poder defender a nação brasileira e que estão nas ruas, muitas vezes, lidando com bandidos fortemente armados, que atiram em direção a seus carros, com armamentos que são superiores ao deles? Eu não creio que esses homens sejam covardes, muito pelo contrário. Eu creio que covarde é uma pessoa que tenha uma arma e não queira se identificar. E nós só podemos defender a sociedade de uma pessoa do mal armada quando uma pessoa do bem está armada. E é isso que nós tivemos no governo passado. E os números mostram isso. Nós tivemos uma diminuição muito significativa do número de homicídios no Brasil ao longo dos 4 anos do governo Jair Bolsonaro. Por quê? Por conta da política do armamento. Então tentam contar uma história para a população, levando uma narrativa a qual ela não é verdadeira. Uma pessoa de bem armada, uma pessoa que passa por um teste psicológico, que coloca a sua documentação, que compra a sua arma de maneira regularizada e que, caso cometa algum crime, ela vai poder ser encontrada, porque a sua arma deixa o rastro, o número dela, como se fosse um DNA do crime, é uma pessoa de bem.
As pessoas que não são do bem não têm necessidade de comprar as suas armas. Elas vão para o mercado negro, que é o que acontece hoje no Brasil. Nós vemos o crime organizado em vários vídeos que rodam nas redes sociais, onde eles estão escondidos, muitas vezes em comunidade, onde eu deixo claro, a grande maioria das pessoas que moram nesses locais são pessoas de bem, mas pela dificuldade de acesso, esses criminosos estão dentro desses locais com as suas armas que não tem registro nenhum. Quem é que vai desarmar essa população? Somente as pessoas de bem. E aí eu vou um pouco além. Quando você está eventualmente num restaurante e o bandido que está fortemente armado tem a certeza que ninguém naquele local está armado, a facilidade de ele entrar naquele comércio, naquele restaurante e a tranquilidade para ele é enorme. Agora, quando ele tem na mente dele que pessoas dentro daquele local de bem, preparadas, podem estar armadas, eles não vão assaltar da maneira como os fazem. Existe uma grande inversão de valores no Brasil. E aí entra, como falou aqui o Zé, a questão ideológica. Quais foram os países do mundo que nós vimos que caminharam para o desarmamento que se tornaram democracias? Eu, pelo menos, desconheço. A grande maioria dos países democráticos, elas permitem que as pessoas possam estar armadas para poder se defender. Então, achei a fala do presidente uma fala infeliz, mas que demonstra exatamente o que ele é. Ele pensa que as pessoas de bem, nós que queremos defender a sociedade, somos covardes. E eles, que não têm licença, que estão armados e que estão aterrorizando a população, são as pessoas de bem. Pois é, justamente na linha do que disse o Tomé Abduch. Tiago Pavinato, boa noite a você, seja muito bem-vindo. O José Carlos, que se identifica como vigilante patrimonial, fez a seguinte mensagem, colocou a seguinte mensagem na nossa rede, aqui no nosso chat. Covardia? O que dizer de policiais, vigilantes, militares, produtores rurais que precisam cuidar de suas propriedades? Covarde é quem faz um comentário como esse. Bem-vindo, Pavi. Obrigado, boa noite, Caniato, boa noite, Tomé, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Zé Maria, boa noite, Mota, nossa audiência. Eu quero fazer a análise dessa fala do presidente da República sob um ponto de vista acadêmico, porque eu lembro que eu tenho muita paz de espírito para fazer críticas a este presidente, porque quando nós tínhamos o Bolsonaro como presidente, eu não me furtei a fazer críticas quando elas eram cabíveis. Então não existe aqui um favoritismo ou não. E sempre que o presidente Bolsonaro ele se aventurou em temas, não este do armamento, é claro, mas em temas científicos por conta da Covid-19, ele incorreu em citações indevidas e eu critiquei como o academicismo não pode suportar essas opiniões baratas, mas que vêm de um presidente da República, portanto, elas influenciam o país inteiro. Logo, Luiz Inácio Lula da Silva, que está longe de ser um intelectual, é um sujeito muito esperto, mas não é um intelectual. É um sujeito muito esperto, mas não é um sujeito sábio. É um sujeito até inteligente demais, mas não é uma pessoa cientificamente correta, não é um sabedor da maioria das coisas que fala, e nós vemos isso em declarações tantas que a sociedade da informação com a internet nos deu a oportunidade de falar, como quando ele ria ao dizer que uma tática de discurso dele era inventar números que não são passíveis de existência, como aconteceu no caso das habitações populares, que ele disse que o Minha Casa Minha Vida ia entregar mais de 180 milhões de moradias paradas. Enfim, esta fala de Lula, quem não anda armado é covarde, não quer fazer o bem, faz parte da retórica do absurdo, faz parte da retórica da imbecilidade, faz parte de uma retórica de estupidificação do eleitorado. E falo isso como quem estuda. Arma. O que significa arma? Arma não é o revólver. Arma, se vocês que nos acompanham forem ao dicionário, vão ver que todas as definições de arma, todas elas dizem o mesmo. É um instrumento tanto para defesa quanto para ataque. Portanto, a arma
no seu significado mais precioso na língua portuguesa, não quer dizer que é um instrumento para ferir alguém. Ela também diz isso, mas diz ao mesmo tempo, todas elas, que é um instrumento para se defender. Não só de outra pessoa, mas também de qualquer outra situação. Quem aqui tem uma leitura mais profunda de um dos maiores autores do conservadorismo mundial, que é Chesterton, ao mesmo tempo príncipe dos paradoxos e também príncipe dos conservadores católicos ingleses, verá que na descrição que ele faz do ser humano, no livro O Homem Eterno, existe uma passagem muito interessante. O ser humano é um animal como todos os outros animais. Mas ele não é uma criatura de Deus como os outros animais, ele é filho. Porque, diferentemente dos outros animais, ele traz na cabeça o poder do pensamento criativo, que é uma característica de Deus, o Criador. E nós temos certeza disso porque as escavações, a arqueologia, a paleontologia mostram só o ser humano fez arte, nunca os animais. Nós temos as artes rupestres, mas nós não temos chacais renascentistas e cachorros que hoje sejam pós-renascentistas. O homem cria, e ele é um animal tão estranho, diz Chesterton em O Homem Eterno, que de todos os animais, o ser humano é o único que não vem adaptado para passar as 4 estações e sobreviver. Ele não tem uma penugem como tem os outros animais que os fazem resistir às 4 estações do ano. Se o homem não inventa a roupa, ele morre. Ele não tem garras, não tem dentes, não tem a força de outros animais. E aí é o detalhe: se ele não faz armas, ele morre. Ele morre de fome porque não se alimenta. Ele morre atacado por esses animais mais bem adaptados à vida na selva. E também morre por tribos inimigas que querem tomar aquilo que a tribo desse homem tem. Portanto, a arma sempre foi e sempre será um instrumento não só de ataque, mas em primeiro lugar de defesa. Porque os homens criaram as armas em primeiro lugar para se defender e não para atacar. Então, se eu pudesse dizer aqui que numa análise academicamente correta, a arma primeiro é feita para defesa e também é usada para o ataque. Ora, a arma mata ou defende? Vamos entrar aqui numa perspectiva de debate científico, porque a mídia ela carece de um debate sério. Nós caímos em argumentos simplistas como esse do Luiz Inácio Lula da Silva, nosso magnífico presidente, como ele gosta de ser chamado, e nos esquecemos de coisas básicas. Quando nós pensamos nesse pacifismo, que de paz tem muito pouco, eu lembro aqui de um trecho do neurocientista americano Sam Harris, que tem um livro fantástico, se chama The End of the Faith, o fim da fé, e ele diz o seguinte: ele diz que o pacifismo nada mais é do que uma disposição voluntária para morrer e deixar os outros morrerem, não no caso do presidente, que tem muitos seguranças e bons seguranças, e poucos conseguem chegar perto do magnífico presidente. Mas Sam Harris continua: num mundo de pacifistas, um simples sociopata, apenas com uma faca, poderia exterminar uma cidade inteira. O que é uma grande verdade. E aí eu venho para a minha pergunta final: a arma, ela mata ou defende? Nessa acepção histórica, ela defende mais do que mata. E uma certa vez eu estava num debate também científico perguntando: para que a bomba foi criada? Para matar mais ou para salvar vidas? Por quê? Um exército com uma bomba, ele perde menos homens do seu efetivo. E o exército adversário, diante de uma bomba, pensa 2 vezes antes de atacar. Logo, dentro da perspectiva de uma sociedade
que tem um problema muito sério de segurança pública, eu diria que quase que insolúvel, a arma, aqui no Brasil, ela tem nas mãos de cidadãos honestos, que querem registrá-la. Elas têm a única finalidade de defender. Porque os que andam armados para fazerem um mal nesse país são os bandidos. Mas só há uma marcação acirrada contra aqueles cidadãos de bem que registram suas armas, cadastram-se, fazem todo tipo de exame, pagam caro para que possam se defender daqueles que têm arma para fazer o mal e que sobre esses parece que o governo não tem tomado atitudes mais contundentes. São as análises dos nossos comentaristas, cada um com uma contribuição, uma reflexão, com um recorte diferente. Esse tema está rendendo demais. Vamos voltar ao Rio de Janeiro com o Roberto Mota. Mota, é importante lembrar à nossa audiência que Lula, enquanto candidato, se vendeu como uma figura que iria pacificar o país. Agora, presidente, chamar quem quer ter uma arma de fogo de forma legal de covarde não ajuda em absolutamente nada. Ao contrário, né? Joga mais gasolina nessa polarização. É uma vergonha o histórico dos governos de esquerda no Brasil no que diz respeito ao combate à criminalidade. Se você olhar o gráfico do número de homicídios, é uma ladeira acima. O número de homicídios não para de crescer até atingir o seu máximo no ano de 2017, quando se matou 65 mil pessoas no Brasil. Nos últimos 20 anos, no Brasil, morreram mais de 1 milhão de pessoas assassinadas. A esmagadora maioria dessas mortes foi ocasionadas por armas ilegais. As armas dos criminosos no Brasil vêm do contrabando. Qualquer um que tenha menor familiaridade com segurança pública sabe disso. Isso é uma questão ideológica, como várias outras questões da esquerda. Não entra lógica, não entra nenhum respeito pela realidade e muito menos respeito pelos direitos das pessoas. O que interessa é empurrar uma agenda ideológica que, diga-se de passagem, é a mesma em todos os lugares. A esquerda brasileira não tem nem esse pecado da originalidade. É tudo copiado dos Estados Unidos. Pois é, agora José Maria Trindade. Zé, a gente ainda vai fazer mais uma rodada sobre esse tema, mas eu achei curioso, tem mais um trecho que a gente separou, não em vídeo, mas eu tenho aspas aqui do que o presidente Lula disse, vou abrir aspas para ele. Depois que apareceu alguém querendo armar o povo brasileiro, quem é que quer comprar uma arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer o bem para ninguém. Enfim, uma generalização do presidente da República. Mais uma vez ele olha para o retrovisor, critica o seu antecessor, o Jair Bolsonaro, e sobretudo aqueles entusiastas de pautas armamentistas, E com discurso político inadequado, são insinuações. Não é verdade que o ex-presidente Jair Bolsonaro armou a população. Isso é besteira. Teria armado se ele tivesse feito, além de liberar, feito um plano de compra de armas ou mesmo a distribuição de armas. Alguns países fazem isso. Alguns países deixam que os reservistas, que são as pessoas que passam pelas Forças Armadas, levem para casa uma arma para, se houver um ataque, se houver a necessidade, ele já venha com a arma. A arma é um direito que está na Constituição e não foi regulamentado. Eu insisto que não foi regulamentado por decisão do próprio Congresso Nacional. É claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, incentivou através de decretos e abriu a possibilidade, mas ele não armou a população. E, por outro lado, acho que ele tinha essa obrigação, era um dever, porque ele discutiu isso durante a campanha eleitoral. Ele fez essa defesa aberta. Quando foi eleito, era um dos pontos que ele tinha que cumprir com a população. Pois é, Tomé Abduch tem uma mensagem muito interessante. Covardia são as autoridades que não garantem e não oferecem segurança à população. Ele poderia ter ficado quieto, fazendo menção à fala do presidente da República. Tomé. Eu queria primeiro cumprimentar o nosso querido Mota. Mota, me desculpe, quando eu cheguei eu não o vi na tela. Muito boa noite a você, que é um grande querido, um grande amigo. Olha, eu estou aqui cada vez mais indignado com as coisas que a gente escuta, que vem hoje do governo federal.
Nós temos que lembrar, eu estava tentando fazer uma conta básica aqui, morrem em média 7 pessoas assassinadas no Brasil por hora. Esse é a realidade do país que nós vivemos. Se nós, população, não pudermos realmente nos defender com uma arma legal, eu fico pensando o que será desse país. Nós não temos já há muitos anos a segurança que nós deveríamos, que deveria, de uma maneira muito forte, ser fornecida pelo Estado. Hoje, aqui no estado de São Paulo, pela primeira vez, nós vemos um governador que se posicionou de maneira muito firme ao crime organizado, que está tendo as ações necessárias, junto com o secretário de Segurança Pública, junto com as 2 pessoas responsáveis da Polícia Civil e da Polícia Militar, para poder defender a população. Porque nos governos passados, o que nós víamos? Nós víamos qualquer tipo de ação, quando se atirava num policial, ser abafada no primeiro minuto. Olha, vocês já pegaram ali a pessoa que cometeu o crime? Deixa lá os traficantes trabalharem em paz, não vamos causar confusão. Senão daqui a pouco vai vir aquela turma, né, aquela turma que só defende os direitos dos bandidos, para poder colocar a gente numa situação complicada. Para que a gente possa fazer uma defesa da sociedade, uma defesa das nossas famílias, só existe uma forma: você poder estar armado de maneira legal, como vários de nós aqui, Pavinato, já dissemos, como Zé Maria disse. Agora, qual é a intenção de uma maneira tão firme em querer desarmar a população num país onde morrem uma média, pelo que eu fiz a conta aqui, depois vamos avaliar direitinho, 7 pessoas por hora? Não há o menor nexo nisso. O que ele quer realmente é deixar todo mundo de uma maneira refém do que acontece hoje. Eu digo o seguinte: muitas pessoas têm condição de andar num carro blindado, de morar num bairro um pouco melhor, com um pouco mais de segurança. E quando nós vamos para as periferias da cidade de São Paulo, aquelas pessoas, aqueles policiais que estão lá para nos defenderem, que passam as madrugadas sem saber se vão ser atacados em questão de segundos por algum marginal, sem que elas tenham armas, nós já escutamos até dizer que estão pensando em desarmar a Guarda Civil Metropolitana, aqueles boatos que correm. E eu vou te dizer que hoje, vendo tudo isso, eu passo a olhar para isso e acreditar que pode se tornar uma verdade. Então eu acho que nós, sociedade brasileira, pessoas de bem, independente da nossa ideologia, nós temos que nos levantar em relação a esses absurdos que estão sendo cometidos. Nós não podemos nos calar como sociedade. E a grande maioria das pessoas está com medo de se colocar. Eu deixo aqui, de uma maneira muito veemente, a minha posição da importância de uma pessoa de bem poder portar a sua arma para poder defender a sua família de uma pessoa que não é de bem. Pois é, Zé Maria, em um minutinho, por gentileza, o quanto esse discurso de Lula pode projetar eventuais ações do governo federal em relação, por exemplo, às polícias? Exatamente. É como a gente sabe, sim, Tomé, que há uma tentativa, inclusive com ações legais, de desarmar a Guarda Civil Metropolitana, que são essas guardas municipais, né? O presidente Lula, quando ele desafia, que é um desafio desse jeito, quem defende a possibilidade de se defender, ou seja, o porte de armas, na verdade, ele briga com a própria sociedade. Se você fizer uma consulta, todos irão entender que as pessoas querem usar armas porque estão inseguros, porque a segurança pública no Brasil não funciona. É verdade, é a realidade. Lula fala isso, mas cercado de policiais armados. Veja a última visita dele no Pará, para ver a força que foi montada em volta de Lula. Todos armados. Aí é fácil ficar desarmado, né? Tá certo. Deixa eu só colocar no ar a enquete do dia, a pergunta que está publicada no portal jovempan.com.br. Entre e vote agora. Você acredita na melhora da economia? Entre em jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião, sempre agradecendo a sua audiência. Estamos repercutindo as falas do presidente da República na live do presidente, em que ele disse que quem anda armado é covarde. Várias repercussões negativas, muitas pessoas, inclusive no nosso chat, criticando esse tipo de posicionamento do presidente da República, os nossos comentaristas tecendo suas análises. Agora, Thiago Pavinato fez uma reflexão e uma análise muito interessante sobre o ponto de vista do discurso do presidente da República, e uma pessoa colocou justamente uma pergunta que vai mais ou menos nessa linha. A adoção de um discurso proferido tantas vezes pode ter reflexo no pensamento crítico da população, Pavinato? Pode, claro. Pode, ainda mais quando uma população não tem um reflexo crítico ou a crítica dos pensamentos. Quando você aceita. E Lula é um líder popular, Lula é um líder carismático
dentro dos seus eleitores, é claro que isso forma uma massa que vai repetir, tão somente repetir um discurso sem criticar, sem parar para pensar. E se tem uma coisa que eu aprendi nas aulas de filosofia do direito com o professor Celso Laffer, que foi orientando de Hannah Arendt, que foi a filósofa que mais criticou as teorias totalitárias, como o fascismo e o nazismo, o grande mal, a grande porta de entrada para qualquer autoritarismo, para qualquer fascismo, para qualquer nazismo, é o fato de uma população não parar para pensar. Não parar para pensar é um veneno. Essa frase do Lula é uma frase que só repete quem não para para pensar, porque se você para para pensar, você vai pensar no significado da arma. Você vai pensar, como eu disse aqui, que a arma ela serve mais para defender numa sociedade como a nossa. E uma frase vinda de alguém que está cercado de seguranças armados ainda me remete àquela música do Bezerra da Silva. Eu cito muito Bezerra da Silva aqui, mas a música dessa vez é: você com o revólver na mão é um bicho feroz, sem ele anda rebolando e até muda de voz. A música é do Bezerra da Silva. E o Lula fazer críticas ao Bolsonaro por ter flexibilizado a posse de armas, através dessa frase, quem anda armado é covarde, além de ser uma frase sem crítica nenhuma, sem crítica, sem pensar, falar sem pensar ou falar algo que está decorado, alguma frase para colar, para convencer pessoas estupidificadas por um discurso estúpido do ponto de vista da estética do discurso. Vou ser bem claro, porque no Brasil, os decretos do presidente, que podem ser substituídos por decretos legislativos, quando a Câmara não aceita o decreto presidencial, ela faz um decreto legislativo. O decreto, seja o legislativo, seja o presidencial, ele tem a função apenas de regulamentar direitos e deveres. Os direitos e deveres, eles surgem da Constituição e surgem das leis. A lei que trata do armamento no Brasil é o Estatuto do Desarmamento e foi promulgado no primeiro ano do governo Lula, do primeiro mandato do Lula. É a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, é o Estatuto do Desarmamento. Então, um decreto que regulamenta esta lei, ela só pode regulamentar, não pode nunca contradizer nem inviabilizar um direito ou um dever previsto na lei. O que fez Bolsonaro? Fez um decreto regulando de uma outra maneira o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, no artigo 6º, ele proíbe o porte de arma, exceto para as categorias que ele elenca ali no artigo 6º, que são Forças Armadas, as forças policiais, pessoas que trabalham com o sistema criminal. Tem uma série de exceções. Para o cidadão comum, portar arma é proibido. Proibido. Logo, a crítica do Lula ao decreto de Bolsonaro é uma crítica tão descabida que o decreto presidencial anterior, ele regulamentava um direito do povo, que é a posse de arma, e não o porte. Bolsonaro não deu direito para ninguém andar com a arma. Tanto é que para você pegar a sua arma, se você tem a posse, ir para um estande de tiro, você tem que desmontar a arma, pôr num estojo, o estojo tem que ter uma vedação especial, de maneira que ninguém ganhou o direito de andar com arma nesse país nos anos do governo Bolsonaro. Quem diz isso ou é muito estúpido ou tem má fé, porque não gosta de ler. E olhando para o perfil do nosso magnífico presidente, eu até acredito que ele não gosta de ler e não tenha lido, porque a lei proíbe. Um decreto do Bolsonaro não poderia permitir andar com arma, porque a lei proíbe. Ponto. Proibido está.
Agora, o que o Lula está fazendo com esses novos decretos, isso sim é ilegal. Ilegal porque inviabiliza o direito do cidadão possuir armas. Ele dificulta. É um direito do cidadão proibir? O direito funciona assim, queridos. A lei, ela obriga, a lei, ela proíbe ou a lei permite. No caso do Estatuto do Desarmamento, a lei proíbe. Ela proíbe portar, ou seja, andar com arma, a não ser aqueles que eu já falei aqui. Agora, possuir ela não proíbe. E no silêncio da lei existe uma permissão. Permissão esta que é recrudescida pelo artigo 25 do Código Penal, que fala da legítima defesa. Ou seja, aquele que mata estando na iminência de morrer, o faz em legítima defesa, por isso não vai ser condenado. E se alguém entra na minha casa armado, a única legítima defesa possível é que eu tenha uma arma em casa. Se eu dificulto o direito da posse, direito este reconhecido no fato de que só o porte é proibido e não a posse, cumulando isso com a legítima defesa, com o fato de que assaltos são realizados no Brasil à mão armada dentro das nossas casas, mostrando, aliás, que a segurança pública tem uma grande falha, tem uma grande missão a cumprir ainda. Se eu não puder ter uma arma, se eu não puder ter a posse dessa arma, eu não consigo gozar do direito à legítima defesa. E também este decreto, ele rompe com a lei que é de 2003, que ele mesmo sancionou. Portanto, essa crítica que ele faz a Bolsonaro é uma crítica totalmente absurda, é uma crítica ilegal, é uma crítica injusta, eu diria até que é uma calúnia. Diria não, eu tenho certeza que é uma calúnia, porque algumas semanas atrás ele indicou que o decreto que regulamenta o armamento no Brasil, feito pelo Bolsonaro, era para beneficiar o crime organizado. E falo aqui com quem tem já uma chibata na lomba, porque aqui nos Pingos dos Is, certa vez eu fiz uma pergunta: por que é que as medidas que se quer tomar contra o narcogarimpo na Amazônia não são tomadas contra o narcotráfico em regiões conhecidas pelo domínio do narcotráfico no Rio de Janeiro? A Advocacia Geral da União está me processando, dizendo que eu afirmei, e eu não afirmei coisa nenhuma. Eu fiz uma pergunta e ninguém responde, mas fiz uma pergunta. E está pedindo R$300 mil em danos morais coletivos por eu ter dito que este governo, ele é parceiro do narcotráfico. Eu não disse isso em momento algum, e agora vem o presidente e afirma com todas as palavras que o decreto da presidência, e a presidência é uma instituição, favoreceu o narcotráfico sob encomenda. Agora eu quero ver se a AGU também vai processar o presidente Lula por ter cometido, ele sim, a associação do Estado brasileiro com o narcotráfico. Mas isso parece que não vai acontecer, porque neste país o melhor habeas corpus que existe é usar uma camiseta vermelha.